Amores, bem-vindos e bem-vindas ao canal Frequências de Luz Oráculos. Eu me chamo Daniele Lima, sou terapeuta sistêmica e energética. E hoje a gente vai fazer uma leitura espiritual. A gente vai utilizar o oráculo de Ísis para a gente fazer uma leitura do nosso campo espiritual e energético, ver as coisas que a gente pode liberar, as coisas que a gente já pode ter mais clareza para se movimentar na vida com segurança, com confiança, de forma abundante e plena. Vamos tirar 5 cartas numa tiragem que se chama Asas de Ísis. Então, as nossas cartinhas vão indicar qual é o nosso desafio do momento, né? É importante a gente ter clareza aqui do nosso desafio, do nosso momento real, do X da nossa questão, né? Porque às vezes a gente fica se debatendo com questões periféricas, questões que não são essenciais. Então é importante, tenha clareza da raiz da sua questão, do seu problema atual. Então já tiramos aqui a primeira cartinha do nosso desafio, qual que é o X da nossa questão ou do nosso problema. A segunda cartinha de como que a gente pode resolver ou curar, esclarecer esse desafio agora. Segundo elemento da asa. A terceira cartinha dá conta de qual que vai ser o resultado, né? Qual vai ser a dádiva desse nosso processo agora. A quarta cartinha é sobre os desafios e potencialidades dessa nossa questão, desse nosso momento. E a quinta carta é a nossa mensagem final, o nosso resultado final da nossa tiragem. Então, vamos lá. Primeira carta, o talismã da potência. Como X da questão. O talismã da potência, ele indica uma fase, um momento da sua vida em que você está sendo chamada a curar a sua relação com a matéria, né? Fazer aí uma integração do espírito com a matéria, né? Com o seu corpo material, né? E a cura da relação com a matéria, ela tanto passa pela relação com o nosso corpo, né? Nosso corpo é a primeira matéria que a gente está se relacionando é com a gente. Para onde a gente vai, a gente se leva e leva o nosso corpo. E curar a relação com o nosso corpo passa pela cura da relação com o corpo da nossa mãe, né? Afinal de contas, a gente chegou aqui num corpo muito específico. Uma mulher nos abrigou por 9 meses, né? E todas as emoções dessa mulher, todas as crenças dessa mulher, todas as alegrias e tristezas, os desafios e potencialidades desse período da nossa gestação, eles marcam a nossa entrada num corpo terrestre, né? Marcam a nossa entrada aqui na Terra. Então, geralmente, a maneira como a gente vê a nossa mãe, se relacionou com a nossa mãe, como a nossa mãe se relacionou com a gente, é a maneira como a gente vai reproduzir a nossa relação com o nosso corpo, como a gente se relaciona com essa matéria que nós estamos aqui, que está abrigando o nosso ser, né? Que está abrigando, está sendo casa do nosso espírito. Então, a primeira carta, ela fala do momento na sua vida em que você está precisando olhar para essa relação com o seu corpo material, né? Com o seu corpo e com a terra, né? Com os elementos, né? Como você relaciona, como tem se relacionado, como tem preparado o seu ambiente, vivido no seu ambiente, o seu espaço físico, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja os ambientes em que você tem frequentado, né? Sejam as pessoas que compõem esses ambientes, né, que compõem a energia do seu ambiente. Então, fala de uma necessidade de olhar para a matéria, né, para a sua relação com a matéria. E me chama muito a atenção essa relação com o seu corpo. Né? Então, como que você está olhando para o seu corpo agora? O que você está, como você tem nutrido o seu corpo? Como você tem alimentado o seu corpo? Né? Tanto nos aspectos materiais de comida mesmo, mas como você tem nutrido o seu corpo não apenas no aspecto alimentar, né, material de comida, mas como você tem alimentado a energia do seu corpo, né? Como você tem se relacionado com a necessidade de movimento do seu corpo. São perguntas que eu estou trazendo para você. É você que vai responder. E você que vai verificar como isso se adapta para a sua vida, né? Como que isso pode, se você olhar melhor para essa relação, de como você nutre o seu corpo, não apenas com alimentos, mas com a energia que ele requer,
O seu corpo requer sol? O seu corpo requer movimento, dança? O seu corpo está pedindo fortalecimento muscular? O seu corpo requer toque, massagem? O nosso corpo ele se alimenta de outras coisas que não é comida. Ele se alimenta de toque, ele se alimenta de carinho, ele se alimenta do sol, né? Ele se nutre com esses aspectos que eu estou aqui relacionando para você e trazendo para você. E que, se você olhar para esses aspectos e que se você cultivar uma nova relação com o seu corpo, pode trazer muitos benefícios, muito mais aporte de energia, pode facilitar, favorecer o que você quer desenvolver agora, seja em nível espiritual, material, né, financeiro, enfim, o que você quer desenvolver agora, você é chamado a olhar para a sua relação com o seu corpo, para a sua relação com a matéria, como você tem se relacionado com o seu corpo, né? E muitas vezes a gente aprende a se relacionar com o nosso corpo pela maneira como a nossa mãe se relacionava com a gente, né? Como a gente aprendeu com ela nesse primeiro corpo. Então é importante a gente. A segunda carta, que é a carta de como a gente cura, né? Como a gente olha para resolve esse momento, essa nossa questão, saiu Entre na Câmara de Cura. Eu ia já falar para vocês, né? Aspectos de dificuldade, muitas vezes a nossa dificuldade de receber o nosso corpo com carinho, com gentileza, sem julgamento, passa pelas dificuldades que a nossa própria mãe tinha de se relacionar com o corpo dela, né? Se a nossa mãe, não apenas com a nossa mãe, mas a primeira relação que a gente teve com o corpo foi o corpo da nossa mãe, né? Foi a mulher que pariu a gente, que gestou a gente por 9 meses, que amamentou ou não amamentou, que deu atenção ou não deu atenção, né? Todos esses aspectos, né, de nutrição emocional, de nutrição física, eles compõem a maneira como a gente aprendeu a se relacionar. Então, se a gente teve um olhar gentil e acolhedor da nossa mãe com o próprio corpo dela, provavelmente a gente captou, a gente aprendeu a ter esse olhar e gentileza com o nosso próprio corpo, né? Geralmente não é a tônica, né? Geralmente não é o mais comum, né? Então, assim, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente assimilou as crenças da nossa mãe, os julgamentos que ela tinha com o próprio corpo, as travas emocionais, os traumas transgeracionais que ela trouxe da relação com a mãe dela, com as avós, enfim. Então, é o momento de você olhar, o chamado é para você olhar para essa sua relação, curar essa dificuldade que você possa estar tendo nesse momento na sua relação com o seu corpo, tá, gente? Existem várias maneiras como você pode fazer isso. Você pode fazer isso com terapias energéticas. Eu trabalho com processos verbais de Axis Consciousness. Recomendo fortíssimo que você receba barras de Axis Consciousness. Eu vou falar aqui das ferramentas que eu conheço. Barras de Axis é processo que você trabalha com o corpo, toque no corpo. Processos corporais de Axis, o seu corpo é tocado com gentileza. E aí essas cargas que não são suas podem ser liberadas. Outras terapias energéticas, Reiki, você pode, né, receber o Reiki, o seu corpo vai ser nutrido, não apenas o seu corpo físico, mas o seu corpo energético. O que a gente está chamando a atenção aqui é para essa necessidade, essa prioridade de você olhar para o seu corpo material, você nutrir o seu corpo não apenas com alimento, mas com a energia, com o toque e com a liberação que ele requer nesse momento. Outras massagens, né? Existem vários tipos de massagens, o seu corpo vai receber um toque, um carinho, uma gentileza. Muitas vezes, gente, a gente confunde. Vou falar uma coisa para vocês que me veio aqui de falar. Muitas vezes você não quer sexo, você quer ser tocado, você quer carinho, você quer gentileza com o seu corpo. E a única maneira como você aprendeu que você pode receber um pouquinho disso, né, um fragmento, uma fração disso, é por meio do sexo, né? A única hora que você sabe, que você aprendeu, que você pode ter um toque, ter um beijo, ter um prazer corporal, né? Talvez o único prazer que você esteja dispondo nesse momento não seja nem o sexo, seja comer, seja só o alimento, né? Seja só esse lugar em que você quer botar para dentro, né? Quer aliviar esse vazio por meio da comida.
E o que a gente está chamando a atenção nessa leitura é: existem outras formas de você nutrir seu corpo que não seja enfiando comida, nem seja enfiando outras coisas. Eu não tenho maturidade. Enfim, não é só sexo, não é só alimento que vai nutrir e alimentar o seu corpo. O seu corpo está requerendo muito mais, o seu corpo está pedindo muito mais. E muito mais está disponível para você, muito mais você pode receber com o seu corpo, por meio do seu corpo. Eu falei aqui para vocês alguns exemplos, mas o seu corpo precisa de sol? O seu corpo precisa de movimento, precisa de dança? O seu corpo precisa de mar, de água, de cachoeira, de um banho relaxante? O que seu corpo precisa? Né? Faça essa pergunta. E, como carta de resolução da questão, como carta de como você pode olhar para essa sua questão, para o seu desafio, está trazendo essa necessidade de você entrar na câmara de cura. A carta é: entre na câmara de cura. Entrar na câmara de cura é se colocar na disposição de olhar para esses elementos seus que podem estar inconscientes, olhar para essa sua relação com a sua mãe, o próprio corpo dela, fazer as liberações dessas relações e dessas crenças que não te favorecem agora, para que você possa ter uma vida sem julgamento de si e do seu corpo, com mais gentileza de si e do seu corpo, com mais permissão para você e para o seu corpo. Isso vai favorecer o seu desenvolvimento profissional, o seu desenvolvimento financeiro. Tudo isso, gente, as finanças, o dinheiro, eles passam por matéria. Dinheiro é matéria. Dinheiro é energia de matéria. Curar a nossa relação com a matéria, com o nosso corpo, é curar a nossa relação com o dinheiro. É abrir espaço para receber mais dinheiro, para ter mais facilidade no relacionamento com essa energia material, que é o dinheiro, né? Então, a carta, a tiragem está falando disso, sobre essa necessidade. A carta que traz aqui indicação dos resultados, né, dos benefícios, de como a gente vai ser beneficiado com esse movimento, de quais os resultados que a gente vai ter, saiu a carta do sepultamento apropriado à liberdade. O sepultamento apropriado à liberdade fala de um momento da sua vida em que você, olhando para essas relações aqui, né, para todos esses aspectos da sua relação com a matéria e com o corpo, você vai ser convidado a descartar, a sepultar, né, a deixar morrer e fazer um sepultamento bem bonitinho de aspectos e crenças suas que não são mais compatíveis com o seu momento atual, né? Então, estou falando com pessoas aqui que estão no momento de um novo impulso, de um novo momento de era, um novo momento de vida, que estão buscando mudanças, que estão buscando resultados diferentes, né? E a gente diz que você vai ter um resultado diferente quando você fizer coisas diferentes. Não é possível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, há aqui um chamado para você fazer perguntas: quais são os novos hábitos, as novas maneiras com as quais você pode se relacionar com o seu corpo? O que você precisa sepultar? O que você precisa dizer adeus? O que você precisa se despedir para que novos ambientes, novas energias materiais e espirituais possam chegar na sua vida, né? A imagem que me vem é de uma casa, é de um espaço, né? Se a sua casa está entulhada, ela está cheia de objetos que não servem mais, ela está cheia de lixo, né? Ela está cheia de coisas que estão aí obstruindo o fluxo, a passagem de pessoas, né? Obstruindo, seu guarda-roupa está entupido de roupa, você não pode mais ter roupas novas. Então, assim, eu estou dando exemplos muito concretos, materiais, mas assim como é na matéria, é no espírito, é no âmbito energético. Então, assim, quais são as coisas, quais são as roupas que você usava? Aí eu estou falando de roupas materiais e roupas de personalidades, de identidades, de crenças, quais são as identificações que você tinha, que você tem, que não são nem suas, que são culturais, que são da sua família, que são de um jeito que você aprendeu e que você está engessado, enquadrado e que está pequeno para você agora. Então,
de roupas físicas a roupas emocionais, energéticas, quais são aquelas que você já usou, mas que não lhe cabem mais? Que não é mais o seu estilo agora e que você já pode liberar? Quais são as formas de relação com o seu corpo? Quais são as formas de relação com a matéria? Quais são os caminhos que você sempre faz igual e que hoje você pode fazer diferente? Seja na alimentação, seja no movimento do seu corpo, seja no que você pode dar e nutrir o seu corpo de uma forma diferente do que você tem feito, que vai te trazer um resultado diferente, tá? E quando você abre esse espaço, quando você descarta o que já não serve mais, maneiras obsoletas, atrasadas de se relacionar com a vida e com a matéria, com o corpo, novas possibilidades, novas maneiras, novas oportunidades, pessoas podem chegar. Né? Se você doa ou vende as roupas velhas, você pode trazer roupas novas. Você pode atualizar o seu guarda-roupa, você pode ganhar roupas novas. Se você se despede de relacionamentos que não são mais condizentes com o que você quer agora para sua vida, outros relacionamentos mais saudáveis ou mais divertidos podem chegar. Né? Você é convidado a fazer esse olhar. Comece com o físico, tá bom? A leitura aqui está trazendo muita energia para você olhar para o âmbito físico, material. Comece arrumando as suas gavetas, arrumando seu guarda-roupa, olhando para o seu espaço físico, para como o seu corpo está nesse espaço físico que é a sua casa. Comece pela sua casa, né? Vamos começar do começo. Para você ir reordenando essas ideias, essas energias, essa matéria, né, que é a sua casa, que é você, no sentido, na intenção de abrir espaços, abrir o fluxo, identificar o que já pode ser liberado, né, para se abrir para novos ventos e novos fluxos. Abra as janelas, deixe novos ventos entrarem, novas ideias chegarem, tá? É um momento aqui de um novo, de um impulso, de um start de novas coisas. E o start de novas coisas, de novos momentos, só é possível se você liberar. Liberar o antigo, liberar o que já pode ser liberado. E o chamado é âmbito material. Comece olhando para a matéria, olhando para o corpo, para a sua relação com o seu corpo e com a sua casa, que é a extensão do seu corpo. Como desafios e possibilidades, aqui a gente tem a carta dos mistérios sombrios, né? Que é essa nossa integração, gente, da nossa luz e sombra, né? Os mistérios sombrios falam de partes nossas que comumente a gente julga, geralmente de forças nossas, de potencialidades que a gente julga. Então, olhe, como a gente está falando aqui de corpo, olhe para os seus aspectos do seu corpo, da sua relação com o seu corpo que você tem julgado, que você tem renegado, que você tem escondido, que você não gosta de se relacionar, aspectos da sua biologia, da sua natureza, da sua maneira de ser, de rir, de olhar, de perceber, de tocar, de se posicionar, de falar. Olhe para você, corpo, para você ser, para você homem ou mulher, ou, né, não ser isso, nem homem nem mulher, enfim. Olhe para essa sua relação e identifique onde você tem se cortado, se julgado, não sendo gentil com você. E dê um passinho de se olhar com um pouquinho mais de gentileza, com um pouquinho mais, um percentual, um cabelésimo, né? Um segundinho mais de aceitação, de acolhimento, de permissão para você, por você, né? Nós mulheres, a gente tem um desafio estético bem interessante, né? E geralmente quando a gente ouve falar de autocuidado, de autoamor, de retomar a autovalorização e tal, tem muito uma associação à questão estética. Por exemplo, eu emagreci e aí eu retomei o meu autoamor, estou me sentindo melhor e tal. É interessantíssimo, é maravilhoso, né? Se isso faz sentido para você, você emagrecer,
se sentir melhor numa roupa, enfim, se sente mais atraente, tralalá. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente pode começar a se acolher mais, a não se julgar, a estar bem com o nosso corpo. A gente não precisa esperar estar magra, né? A gente pode começar antes de estar magra. Quando a gente faz isso, pode facilitar até que a gente emagreça, porque a gente vai identificar qual é a origem desse lugar que a gente precisa comer tanto para aqueles e aquelas cuja a causa da obesidade seja a ingestão, né, das calorias. Podem ter questões que não são relacionadas à ingestão de calorias, podem ter questões hormonais, questões da constituição do próprio corpo, do metabolismo do corpo, enfim. O que eu quero chamar a atenção é para a gente sair dessa visão, para você sair dessa visão estreita de que você precisa ter o corpo ideal, se é que corpo ideal existe, né? Ou um padrão que é dito ideal para que você se ame mais, para que você se sinta ok com o seu corpo, para que você se sinta autorizada a pavonear, a se mostrar sua beleza, mostrar como você é no mundo, para soltar a sua voz. Então, essa carta como desafio e potencialidade, ela traz, olha, o que você está colocando para debaixo do tapete que você não está querendo olhar, que tem impactado seu corpo, que tem trazido dores e sofrimentos para o seu corpo. O nosso corpo, quando ele dói, quando ele adoece, ele está sinalizando algo que a gente não está olhando. E algo geralmente de fundo emocional, geralmente de fundo inconsciente, que a gente não está olhando, que a gente está botando para debaixo do tapete, que a gente não está elaborando. Foi algo que aconteceu na nossa vida que a gente não conseguiu elaborar. E tá aqui, esse conteúdo ele não vai embora. Mesmo que a gente bote debaixo do tapete, ele não vai embora. Ele vai ficar e o nosso corpo ele é tão incrível que ele vai dizer, colega, querida, amiga, tem alguma coisa que não está dando bom, né? Eu estou aqui, o meu estômago está fervendo, está doendo, porque você não conseguiu digerir aquela experiência. Você não conseguiu digerir o que aconteceu. Eu estou aqui tossindo, voltando os conteúdos no refluxo, porque você está entalada, você não conseguiu falar o que você queria. Ou a cabeça dói, porque você está ruminando, é muito pensamento, é muita energia que você está concentrando aqui e você não consegue resolver. Então, assim, esses são exemplos que eu dei, né, de conversas do nosso corpo, que pode ser isso e podem ser outras coisas também, mas o seu corpo ele vai sinalizar com dores, incômodos e desconfortos aquilo que você precisa olhar. Essa carta ela fala para essa necessidade de você olhar para esses conteúdos que estão inconscientes, que você tem relegado a segundo plano, que você não tem visto, que você não tem olhado. É um convite a parar de brigar com o corpo. É um convite a fazer as pazes com o corpo no momento em que ele está. Né? Não existe um lugar específico a se chegar que seja o ideal. Né? O ideal já é você. Você já era esse ser incrível que tem um corpo, que tem aí a possibilidade de estar aqui encarnado nesse tempo e nesse agora. E o convite é: reconheça esse presente, acolha melhor esse presente, né? Tenha mais gratidão por esse presente. Isso vai te abrir muitas portas e muitas possibilidades para aquilo que você está intencionando chegar na sua vida. A carta final, né, a mensagem final, a questão final, tudo está falando disso, gente. Saiu o templo da obsidiana negra. A obsidiana negra é a pedra que ela é responsável por limpezas, por purificações. A carta do templo da obsidiana negra, ela chama, assim como a câmara escura, né? A câmara de cura, que saiu aqui no segundo elemento da asa. Ele chama para você olhar para esse momento, para esse processo da sua vida, para essas questões que estão afetando com o seu corpo e que podem estar inconscientes. Ou até conscientes, né? Mas que você não tem olhado, que você tem resolvido não resolver. O templo da obsidiana negra chama. Ó, tem uma menininha lá na piscina que tá se divertindo lá com o corpinho dela, tá gritando, tá chamando. Entendi, captei a vossa mensagem, criança.
Retome o lugar da criança. A sua criança está lhe chamando para brincar. A sua criança está lhe chamando, está gritando para se relacionar de uma forma diferente com o seu corpo. Lembre como você se relacionava com o seu corpo na infância. Lembre de como você foi ensinado a se relacionar com o seu corpo na infância. E dê um passo de coragem para olhar para essas lembranças, para essas formas de se relacionar, para essas formas de aprender como é o seu corpo, né? Se o seu corpo é puro ou não, né? Às vezes a nossa mãe tem padrões de pureza, de higiene, né? De certo e errado, com os excrementos, né? Com os nossos metabolismos, e tudo isso a gente assimila. O chamado é: olhe para a maneira como você se relaciona, para a maneira como você aprendeu a se relacionar com o seu corpo e cure isso. Libere isso. Libere o que não pertence mais a você. Muitas dessas liberações podem ser desconfortáveis, mas você pode ter gentileza com tudo isso. Não precisa ser catártico, não precisa ser dolorido. Você pode pedir gentileza para lidar com o seu corpo, para acolher o seu corpo. E eu falo isso para vocês, gente, né? Sou muito grata por estar aqui fazendo essa leitura, porque esse é um convite para todos nós, né? Quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim. Esse é um chamado para mim também. Uma nova forma de relacionar com a matéria, da gente se relacionar com a matéria, é uma nova forma da gente se relacionar com a terra, né? É uma nova forma da gente amar e ser gentil com essa terra que está acolhendo a gente aqui, né? Que é a nossa primeira mãe antes da nossa mãe. É a mãe de todas as mães, da matéria. Concretamente, a terra é a mãe de todas as mães. E aí tem outras, né, experiências espirituais, né, que são essa representação da grande mãe. A Ísis, a deusa Ísis, é uma representação da grande mãe, uma das energias e representações possíveis. Então, busque essas representações energéticas e simbólicas e arquetípicas, mas também integre, inclua para você, no seu corpo, você é a sua deusa, né? Você é a sua mãe agora. Se você fosse se parir, se gestar e se criar com uma criancinha, se você fosse sua mãe, antes da mãe dos seus filhos, o que você se ensinaria? Como você se acolheria? O que você se daria de carinho, de gentileza, de bondade, que você já pode se dar hoje, né? Que você pode fazer aí uma nova escolha para você, que vai te abrir portas, que vai te abrir um caminho de sucesso. Eu desejo a você um super sucesso, a todos nós. Para finalizar, vou tirar aqui a cartinha da palavra de criança, já que temos uma criancinha gritando lá embaixo na piscina, se divertindo, chamando a nossa criança para brincar. Eu vou tirar aqui uma cartinha do oráculo chamado Palavra de Criança. Vai ser uma cartinha final para a gente fechar aqui a nossa leitura. Adorei! Curtam, compartilhem, comentem, mandem para os amigos, para os inimigos, apoiem o canal para que a gente possa chegar aí a mais pessoas que podem receber essa contribuição, né? Olha lá, aqui tirar a cartinha da palavra de criança. Saiu saudade. Que cartinha linda. Ai, aqui tem a luz, não dá para ver. Eu vou ler. Cartinha da saudade. Saudade é quando a gente sente uma pessoa dentro da gente. Aí, lembra que gosta dessa pessoa e fica querendo dizer isso para ela. Mas às vezes ela está longe e a gente só pode dizer em pensamento. Mas a gente diz. E ela escuta mesmo assim. Deixe que seus pensamentos levem você até quem você ama. Ai, voltei aqui. Até engasguei um pouquinho aqui a fala, me deu uma emoçãozinha, lembrei da minha mãe. Minha mãe fez 3 anos de falecida mês passado, e a cartinha me deu uma saudadezinha dela, então eu vou finalizar aqui a leitura. Estamos falando de mãe, estamos falando de matéria, de relação com o nosso corpo. Como a gente pode acolher melhor as nossas emoções? Como eu posso integrar com mais gratidão essa relação que eu tive com a minha mãe
e com a saudade que eu tenho dela. E convido você também a fazer a mesma coisa com a sua mãe, com você, com o seu corpo. Você está com saudade de você? Você está com saudade do seu corpo? Deixa aí a reflexão e o presente final. Um beijo, minha gente. Até a próxima!